Bom, então a nossa capacitação é sobre prevenção, controle de infecções e biossegurança. Vamos falar um pouco sobre a NR32, sobre alguns pontos importantes dessa norma que regulamenta a questão de biossegurança e também sobre o Manual de Biossegurança do IDEAS. O objetivo da capacitação é promover a conscientização dos profissionais de saúde quanto à importância das medidas de prevenção e de controle de infecções, principalmente no ambiente de saúde, além de compreender os princípios da biossegurança aplicados aos ambientes de assistência em saúde, como um todo, de um modo geral, não só apenas hospitalar, mas de todas as atenções, tanto primária, secundária e a terciária. Identificar e aplicar corretamente as normas da NR32, reconhecer os riscos, então a gente vai falar sobre os riscos biológicos, químicos, físicos e ergonômicos que estão presentes no ambiente de trabalho, incentivar as práticas seguras e responsabilidade compartilhada na prevenção dos acidentes e contaminações também, e atualizar, na verdade, os profissionais quanto às recomendações do Manual de Biossegurança do IDEAS. Então, biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de fato dos riscos. Esses riscos que podem comprometer a saúde humana, a saúde dos animais também e do meio ambiente, porque tudo que a gente realiza dentro da unidade de saúde, principalmente relacionada à biossegurança, vai refletir lá fora também no meio ambiente como um todo. Então, a biossegurança, ela previne, controla, reduz e elimina os fatores de riscos inerentes ao processo do trabalho, que possam comprometer, então, a nossa saúde. A cultura de segurança, ela é o alicerce para prevenir incidentes e promover ambiente de trabalho saudável. Então, nós precisamos de um comprometimento mútuo da equipe como um todo, não só da equipe assistencial. Então, desde recepção, vigilância, higienização, almoxarifado, administração, toda a equipe da unidade de saúde precisa estar envolvida na biossegurança. Além de sempre realizar, né, práticas seguras dentro do ambiente de trabalho, ter transparência e uma comunicação muito efetiva, que isso faz diferença em todos os setores, em todas as áreas do trabalho, e também entender que biossegurança é uma responsabilidade compartilhada, então não é só responsabilidade da assistência. Falando um pouquinho, um conceito básico, só para a gente relembrar o que é infecção, para daí sim conseguirmos falar sobre biossegurança, sobre as ações que a gente pode prevenir, então, a infecção. Então, quando a gente se refere à infecção, é a implantação, crescimento ou multiplicação de micro-organismos dentro do nosso corpo. Então, nós temos a infecção inaparente, que é aquela que não apresenta sintomas, a secundária, que é quando uma infecção favorece o aparecimento de outra, temos a infecção cruzada, que é aquela transmitida entre dois indivíduos, e a infecção hospitalar, que é aquela manifestada durante a internação do paciente ou durante a estadia dele na unidade e até mesmo após a sua alta. Para que a gente consiga controlar essas infecções, esses tipos de infecções, de um modo geral, nós temos algumas maneiras de realizar, né, essa eliminação e esse controle. A primeira delas, e a mais eficiente, é a esterilização, porém ela não é aplicada para todos os tipos de materiais, é mais aqueles materiais que vão entrar em contato invasivamente com o paciente. Então, a esterilização, ela destrói toda a vida microbiana, não existe mais vida microbiana naquele instrumento que foi esterilizado. A antisepsia, ela vai realizar, então, a eliminação dos micro-organismos do tecido vivo, mas ela não faz uma esterilização, você ainda continua com os micro-organismos residentes, que a gente chama, que são aqueles que já residem no seu corpo. Então, a antisepsia, ela é realizada na pele, nos tecidos. Vou fazer uma punção, vou fazer inserção de algum tipo de catéter intravenoso, enfim, eu faço a antisepsia antes. Já a asepsia, ela é um procedimento que visa impedir a introdução dos germes patogênicos no ambiente ou objetos. Então, a gente faz a asepsia da bancada, a asepsia da bandeja. Então, a gente realiza esse tipo de procedimento para objetos e instrumentos como um todo, né? O papagaio, uma comadre, a gente vai fazer essa asepsia. A desinfecção, ela reduz o número de patógenos a um nível em que eles não sejam mais um risco de doença para
em matéria inanimada, ou seja, em bancadas também, em poltrona. Então, o paciente saiu da poltrona, eu vou fazer a desinfecção para que o outro paciente possa utilizar novamente. Já a descontaminação é a continuação da limpeza, basicamente isso. Então, ele torna uma superfície segura que foi fortemente exposta ao micro-organismo, por exemplo. Então, se eu atendi um paciente que tem uma infecção por uma bactéria multiresistente, por exemplo, a KPC, e ele sentou numa poltrona e ali ele ficou acomodado durante a estadia, depois que ele recebeu alta, a gente precisa fazer a descontaminação, porque aquela poltrona, ela entrou em contato com o paciente, com um micro-organismo já diagnosticado ali presente, né? Então, a gente precisa fazer essa descontaminação da poltrona. Só um exemplo para ficar mais visível. Aí, aqui eu trouxe algumas normas básicas de biossegurança do nosso manual, do Manual do Ideias. Então, sempre lembrar de manter os cabelos longos presos, usar exclusivamente sapatos fechados, evitar utilizar lentes de contato dentro do ambiente. Se não tiver como evitar manusear elas dentro do ambiente, porque a partir do momento que nós colocamos a mão nos olhos, nós podemos estar levando algum tipo de micro-organismo. Não aplicar cosméticos quando estiver no ambiente laboral. Não é proibido usar maquiagem, né, usar cosméticos, mas a indicação é que não seja repassado dentro do ambiente. Então, seja passado uma única vez antes de começar as atividades aí do trabalho. Não usar acessórios ou adornos, então isso realmente é proibido. Não pode brinco, piercing, colar, pulseira, nenhum tipo de adorno, relógio. Não levar objetos e as mãos à boca, em hipótese alguma. Manter as unhas sempre cortadas e limpas. É permitido o uso do esmalte, mas desde que ele esteja íntegro. Então, a partir do momento que ele começou a descascar, a gente precisa fazer a troca. É permitido o uso de crachás presos com cordão em volta do pescoço, assim como o meu, somente para áreas administrativas. Áreas assistenciais, ele precisa estar preso no jaleco, no uniforme. Então, não pode ficar preso no pescoço para impedir que o paciente puxe, que aconteça algum tipo de acidente. E que contamine também algum campo. É obrigatório o uso do jaleco, então, tanto do jaleco quanto dos uniformes, né, que for... Eu acho que o teu áudio está ligado. Então, dando continuidade, é obrigatório o uso do jaleco ou dos uniformes, então, quando o profissional estiver em procedimento dentro da unidade. Utilizar sempre a técnica adequada para a higienização das mãos, então, sempre utilizar a higienização das mãos com água e sabão, quando tiver sujidade visível, e quando não tiver, a gente pode utilizar o álcool em gel 70%. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as medidas de prevenção de controle dessas infecções. O que nós podemos realizar para cada tipo, né, de infecção também. Então, a gente tem a precaução padrão, que é aquela precaução aplicável para todos os pacientes, independente do diagnóstico, visando, então, prevenir a transmissão da infecção. Então, a precaução padrão a gente utiliza para todos os pacientes, independente de diagnóstico, independente de condição clínica, do que o paciente apresenta, se ele tem alguma infecção ou não tem. Então, o que seria a precaução padrão? A higienização das mãos. Então, de fato, a higienização das mãos, ela é primordial aí no controle de infecção. O uso dos equipamentos de proteção individual, então, EPI, luva, avental, máscara, óculos de proteção, então o que for preciso para realizar essa proteção de fato. Mas o que está presente, mesmo dentro da precaução padrão, são as luvas. Então, as luvas precisam ser utilizadas para todos os pacientes. Descarte adequado de materiais pérfuro-cortantes, higienização e desinfecção de artigos e superfícies, e etiqueta respiratória, então sempre cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Aí, falando um pouquinho sobre as precauções específicas. Então, nós temos 3 principais tipos dentro do ambiente hospitalar, que são a precaução de contato, a por gotículas e a por aerosol. A precaução por contato, ela é indicada para aquelas infecções onde o paciente apresenta aquelas infecções como Clostridium, MRSA. Então, são infecções em que o paciente vai transmitir a partir do contato com ele. Então, nós precisamos evitar o contato com esse paciente o máximo possível.
Usar luvas e avental sempre que entrar no quarto ou que entrar em contato com o paciente. Realizar, principalmente, a higienização rigorosa das mãos e das superfícies. A higienização das mãos, ela vai estar presente em todas as precauções, de fato, mas é importante salientar que o uso das luvas, ele não elimina o fato de eu precisar higienizar as mãos. Então, sempre fazer a higienização, independente do tipo de precaução. A precaução por gotícula é para aquelas doenças como influenza, coqueluche, onde é transmitido o vírus, né, a infecção, enfim, por gotículas. Então, aqui nós precisamos que o profissional use máscara cirúrgica e que exista um distanciamento aí mínimo de 1 metro do paciente. É óbvio que, falando um pouco dos profissionais da assistência, né, enfermagem, medicina, enfim, assistência como um todo. Muitas vezes não tem como ficar 1 metro do paciente, nós precisamos chegar perto do paciente para fazer algum tipo de procedimento, administrar alguma medicação, enfim. Então, o máximo que der para evitar esse contato próximo, porque a gente sabe que tem a questão da eliminação das gotículas, né, pela fala, enfim. Então, é muito fácil, muito mais fácil de se contaminar quando nós estivermos mais próximos do paciente. E a precaução por aerosol. Então, aqui serve para aquelas doenças como tuberculose, sarampo, Covid-19, é transmitido pelo ar, né, pelos aerossóis que nós liberamos, seja espirro, seja fala, respiração, tosse, enfim. Então, aqui, nesse tipo de precaução, a gente utiliza a máscara N95 ou a máscara PFF2, que é aquela máscara com filtro. E o indicado é que coloque esse paciente em isolamento e que seja um quarto com pressão negativa, se disponível no ambiente hospitalar ou, enfim, na unidade de saúde. O quarto com pressão negativa, ele vai impedir essa disseminação maior ainda do aerosol. Então, é importante que seja mantido o paciente num quarto com pressão negativa, se for o caso, né, se estiver disponível. E em relação à higienização das mãos, o uso de luva, então, como eu falei, ele não substitui a necessidade de higienizar as mãos, então, nós precisamos higienizar as mãos sempre. Aí eu trouxe alguns momentos muito importantes, mas entre tantos outros que existem, né? Não são só esses. Então, eu higienizo as mãos antes de iniciar o turno do trabalho, sempre depois de ir ao banheiro, antes e após o uso de luvas, antes de beber, comer ou preparar alimentos, após a manipulação de material biológico também, ou químico, né, que possa interferir aí na contaminação, e ao final das atividades antes de deixar o setor. Então, esses são alguns momentos, entre outros tantos, que nós precisamos higienizar as mãos. É só para a gente exemplificar e também trazer a importância desse movimento simples, né? Dessa ação simples, fácil, rápida, barata, e que pode aí garantir a segurança de não só nossa mesmo, né? Nossa própria segurança, mas também a segurança dos pacientes e dos colegas e de toda a sociedade ao redor. Então, aqui é o passo a passo da higienização das mãos. Primeiro, você vai umedecer a mão com água, aplicar o sabão suficiente para cobrir a superfície de ambas as mãos, esfregar as palmas das mãos entre si, depois a palma direita sobre a mão esquerda e assim vice-versa, sempre intercalando os dedos. Esfregar a palma da mão contra a outra palma com os dedos entrelaçados também, para a gente conseguir higienizar no meio dos dedos. Depois as pontas dos dedos, então a gente sempre fricciona as pontas também, para não esquecer, para não ficar vestígios ali. Além disso, fazer a higienização do primeiro dedo da mão, do dedão, né? Faz a higienização de ambos. Depois a higienização da ponta dos dedos, que fica embaixo da unha, né? A sujidade. Enxaguar as mãos, sempre de baixo para cima, deixar a água escorrer, nunca chacoalhar a mão depois para secar. Fazer o uso da toalha para secar as mãos. Dentro do ambiente hospitalar, a gente orienta o papel toalha, mas obviamente que em casa não tem como usar, né, muitas vezes, aí você usa a toalha normal, e depois vai fechar a torneira, se for o caso, com o próprio papel. Hoje, atualmente, na Anvisa, não há necessidade, não há recomendação, pelo Ministério da Saúde também, a higienização dos punhos.
Mas também não é errado fazer a higienização dos punhos. Se for o caso, você pode fazer também depois como último passo, a higienização dos punhos. E aí, aqui o passo a passo, né, da higienização das mãos. Então, antes de contato com o paciente, antes de realização do procedimento asséptico, após a exposição a fluidos corporais, após o contato com o paciente ou com alguma superfície próxima do paciente. Ah, foi manipular o soro, foi manipular a cabeceira da cama. Então, sempre que tiver contato próximo ao paciente, a gente deve higienizar as mãos. Aqui eu trouxe um pouquinho sobre o uso adequado dos EPIs, até porque não basta só utilizar EPI, nós precisamos utilizar eles da maneira correta, para prevenir, então, os acidentes e as doenças ocupacionais. Então, esse é o principal foco. São equipamentos de proteção individuais, não são equipamentos para proteção de terceiros, são equipamentos para nossa proteção. E quando nós nos protegemos, nós acabamos protegendo terceiros também. Porque existe, lá na frente a gente viu a infecção cruzada, né, onde nós passamos de uma pessoa para outra. E a gente pode ser esse vetor, né, esse vetor de transferência de micro-organismos. Por isso é importante o uso do EPI para nós e para os outros também. Então, como usar corretamente? Escolher sempre o equipamento de proteção individual adequado para cada atividade, sempre tendo em vista os tipos de infecção que a gente viu também. Utilizar o EPI durante toda a execução da tarefa é importante a gente não retirar no meio do procedimento, porque senão toda a parte que a gente fez o uso não vai estar valendo mais. Ajustar corretamente ao corpo, então óculos bem encaixados, luvas do tamanho correto, sem rasgos. Se rasgou a luva, troque-a. E verificar sempre a integridade do EPI antes do uso. Então, a gente muitas vezes faz uso do óculos com muitos arranhões, não consegue enxergar direito o procedimento e acaba, então, correndo risco de erros, né? Então, sempre utilizar o EPI íntegro. Aqui é o exemplo dos sapatos, né? E, enfim, dos EPIs de maneira incorreta. Então, existe aí um grande risco à saúde e à integridade física se nós realizarmos o uso dos EPIs inadequadamente. Responsabilização do trabalhador também, porque se o EPI foi fornecido e você não fez o uso, é responsabilidade sua, com certeza, mas também o empregador vai ser responsabilizado porque não cobrou, de certa forma, o uso adequado. Então, isso pode gerar multas, sanções legais, penalidades, enfim. Então, nunca use o sapato aberto, nunca use luva rasgada, nunca use máscara embaixo do queixo, porque não vai estar adiantando de nada e também vai ser só um acessório ali para bonito, né? A exposição ela vai continuar acontecendo. Aí, trouxe um pouquinho sobre o descarte dos resíduos, principalmente os resíduos da área da saúde, né, infectante, pérfuro cortante. Então, segundo a resolução da Anvisa, RDC 222 de 2018, e também da CONAMA, que é a número 358 de 2005, eles trazem 5 grupos de resíduos mais utilizados, né, e mais geridos dentro de unidades hospitalares. O grupo A é o resíduo infectante, o B é o químico, o grupo C é resíduo radiológico, o grupo D é o resíduo comum e o E é o pérfuro cortante. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o descarte adequado, né? Principalmente daqueles resíduos de materiais pérfuro cortantes. Então, sempre nós vamos realizar o fechamento da caixa de Scarpac quando tiver 2/3 da sua capacidade atingida. Então, a gente não pode, em hipótese alguma, deixar extrapolar o Scarpac, né, a caixa, para que a gente faça esse fechamento, esse descarte. Porque quando a gente fecha a caixa e tiver alguma agulha ali na ponta, né, na ponta do fechamento, a gente pode estar se contaminando também. De maneira alguma, chacoalha a caixa, não pode, porque isso vai soltar resíduos, né, no ar, que pode ser transmitido aí por aerossol, e a gente pode se contaminar também. Então, sempre a gente vai fazer o fechamento e o descarte do Scarpac, né, da caixa de material pérfuro cortante, quando tiver cerca de 5 centímetros da abertura. Então, aquele tem um pontilhado ao redor da caixa, que é o nível de preenchimento. Então, quando atingir aquele nível, a gente vai fazer o fechamento. As agulhas descartáveis,
devem ser desprezadas juntamente com as seringas. Isso é muito importante. Em algumas unidades pode ser que exista a caixa de descarpaque, onde você insere de pé a agulha, você vem para o lado e tem uma parte que você desconecta a seringa da agulha. Mas, se não for o caso específico dessa caixa, que a maioria não tem, a gente não pode reencapar a agulha e não pode retirar a agulha da seringa para jogar no pérfuro cortante, porque isso nós vamos estar correndo risco de contaminação. Então, a gente vai desprezar dentro da caixa de escapar a agulha juntamente com a seringa. E após o lacre da caixa, ele deve ser realizado pela equipe de enfermagem, então nós vamos fechar a caixa e passar fita durex também, isso é importante. E a mesma deve ser envolvida em saco branco identificado e segue, então, para o abrigo interno, onde for, onde tiver, né, o caso específico. Aqui eu trouxe só o exemplo que eu comentei sobre a seringa e a agulha serem desprezadas juntamente. Então, essa é a caixa de Scarpax simples, né, que a maioria das unidades utilizam. Então, não tem a parte para desconectar a agulha da seringa. Então, sim, nós precisamos fazer o descarte dela por inteiro. Não podemos fazer o reencape ou desconectar a agulha da seringa por conta do risco de se perfurar, como está na imagem. Em relação à NR32, né? Ela tem a finalidade de estabelecer as diretrizes básicas para a implementação das medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores. Então, a gente aplica a NR32, que são todas aquelas normas, e algumas delas a gente já falou, em ambulatórios, clínicas, laboratórios de análise clínica, hospital, serviço de promoção à saúde, assistência, pesquisa, ensino. Então, todas as unidades que promovem ou que sejam unidades de saúde em si, nós precisamos aplicar a NR32. A norma, ela aborda diversos capítulos e segmentos, mas ela também traz sobre os riscos. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os riscos biológicos, químicos e radiações ionizantes, físicos, né? Só para a gente ter um entendimento mais assertivo disso. Então, em relação aos riscos biológicos, são aqueles agentes biológicos que incluem micro-organismos. Então, células, parasitas, toxinas, vírus, protozoários, então toda forma de vida microbiológica que possa estar adentrando no organismo humano e possa estar proporcionando aí uma infecção ou alguma doença. A gente classifica os riscos, os agentes biológicos, né, de 1 a 4. Isso vai depender muito, de maneira crescente, conforme a periculosidade individual de cada micro-organismo. Então, o risco à coletividade, a transmissibilidade, a existência ou não de profilaxia ou de tratamento para esse micro-organismo. Então, o 1 vai ser aquele micro-organismo mais ameno, né, que não tem tanta periculosidade, e o 4 aquele que é super transmissível e que nós precisamos cuidar mais ainda. Então, que medidas a gente tem de controle? Vestimenta adequada, higienização das superfícies, uso dos EPIs, precauções universais, capacitação, plano específico para pérfuro cortante também, porque quando a gente acaba se contaminando com pérfuro cortante, principalmente os riscos biológicos que nós estamos correndo. Então, precisamos aí ter um plano específico para descarte dos pérfuro cortantes. Em relação aos químicos, então, é toda aquela contaminação com produto químico ou também com medicamento, se for o caso, né? A gente sabe que o medicamento, por mais que ele seja realizado para o ser humano, para aquele ser humano que não precisa naquele momento, ele pode se tornar um risco, sim. Nós podemos ficar resistentes, inclusive, a certos tipos de medicamento, como, por exemplo, o antibiótico. Então, sempre utilize um local apropriado para manipulação, né, o fracionamento desses equipamentos, dispositivos de contenção de vapores, se for o caso, eu estiver lidando num laboratório de pesquisa, por exemplo, né, equipamento de proteção individual. Então, sempre que for manipular, por exemplo, antibiótico, utilize luvas ou máscara para evitar que ele respingue nos olhos, né, óculos, na boca, enfim. Porque o contato frequente com esses tipos de químico, ele pode gerar, sim, a nossa resistência.
Riscos físicos, eu acho que todo mundo sabe, né, são aqueles que envolvem ruído, vibração, temperatura, iluminação, condição de conforto térmico, risco de acidente com máscara, risco de escorregar na recepção, pelo chão molhado, então envolve todas as questões físicas, de fato. E falando um pouco também sobre a questão das radiações, elas estão dentro dos riscos químicos, dos riscos físicos, desculpa. As radiações ionizantes e as não ionizantes. Então, o trabalhador exposto à radiação ionizante, ele deve ter treinamento e informação sobre risco e o uso dos EPIs e supervisão também, além de limites de dose. Então, quem trabalha com raio-x, por exemplo, faz o uso do dosímetro. Tem que ser utilizado em todos os dias do trabalho, sempre que antes de entrar e depois que sair. Então, a gente tem esse controle de dose que o profissional recebeu para que, se ultrapassou o limite, a gente consiga fazer a intervenção adequada. Aqui os riscos ergonômicos, para finalizar, né? São fatores que podem interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador. Então, a gente não considera risco ergonômico apenas a questão física, mas existe a questão psicológica também associada hoje em dia. Então, postura inadequada, ritmo excessivo de trabalho, levantamento e transporte manual de peso, estresse e outros tantos fatores. Então, nós orientamos sempre o ajuste do mobiliário para que a gente não fique em uma posição desconfortável ou que possa trazer riscos, né, à saúde física lá na frente. Posicionamento adequado dos equipamentos, controle de ruídos, entre outros. Então, sempre cuidar em relação a levantamento de peso, né, a trocar paciente. Isso tudo a gente deve evitar de fazer sozinho também. Aqui eu trouxe as obrigações do empregador e as do trabalhador também. Então, em relação à biossegurança, né? Promover programas de prevenção, conforme a NR32, para identificar, avaliar e controlar os riscos. Então, aqui a gente está falando um pouquinho sobre as obrigações do empregador. Fornecer, então, capacitação inicial e continuada aos trabalhadores, garantir disponibilidade de EPIs, sempre EPIs adequados aos riscos existentes no ambiente, assegurar que os locais de trabalho estejam adequados, instalações, sinalização, local apropriado para manipulação dos produtos químicos, entre outros. Manter fichas descritivas dos produtos químicos, então a rotulagem, a identificação dos recipientes, armazenamento seguro, e fornecer o programa de imunização ativa para os trabalhadores também. E aqui as obrigações do trabalhador: observar as normas e procedimentos de higiene, segurança e uso correto dos EPIs. Então, a nossa obrigação é utilizar o EPI corretamente. Participar dos treinamentos e capacitações fornecidas pelo empregador. Então, assim como é a obrigação do empregador fornecer as capacitações, é a obrigação do trabalhador participar delas. Comunicar imediatamente acidentes ou incidentes, especialmente aqueles com possível exposição a agentes biológicos, químicos ou físicos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da notificação. Precisa realizar a notificação dentro do tempo adequado para que as medidas sejam realizadas da forma mais correta possível. Colaborar com práticas seguras, seguindo rotinas estabelecidas, contribuir para a manutenção dos ambientes limpos, utilização adequada dos equipamentos e descarte correto dos resíduos. Então, aqui eu trouxe um pouquinho sobre a conduta do acidente, né? Frente ao acidente com exposição a risco ocupacional. Então, qual que é o procedimento imediato? Interromper a atividade, obviamente, imediatamente que você estiver fazendo. Higienizar a área exposta, se for pérfuro, se for, enfim, algum outro tipo de contaminação visível. O ferimento com pérfuro cortante, você deve lavar com água e sabão. E se for contaminação de mucosa, olho ou boca, você pode lavar com soro fisiológico ou água corrente. Aí você não vai colocar o sabão, porque vai irritar, né? Altamente irritável para a mucosa. Se for pele, lavar sempre com água abundante e sabão. Mesma forma do pérfuro cortante. Nunca espremer ferimentos nem aplicar produtos químicos em cima. Então, sempre água e sabão, se for o caso, né? No ferimento ou na contaminação. Além disso, comunicar sempre o responsável imediato
sobre o acidente, sobre como foi, procurar o serviço ocupacional da unidade, se tiver, CCIH, setor designado da instituição para tratamento de acidentes ocupacionais, em até 2 horas após o acidente. Então, quanto antes você procurar, melhor. Se for imediatamente, melhor. Então, a gente sempre orienta em até 2 horas após o acidente, para que as medidas sejam tomadas da forma mais correta possível. A questão da notificação do acidente de trabalho, se for o caso das unidades, a abertura da CAT, e aí assim por diante. Aqui eu trouxe um pouquinho sobre o registro ocorrido, né, no órgão correto, conforme o protocolo da instituição, e o profissional, ele precisa passar por uma avaliação médica também, porque aí o profissional, ele vai identificar qual foi o risco de exposição para que seja feito o tratamento adequado, né, se for indicação de profilaxia pós-exposição, que é a PEP, acompanhamento sorológico, psicológico, reavaliações periódicas conforme o protocolo. Então, sempre precisa passar por uma avaliação médica para identificar esses riscos e fazer o tratamento adequado para esse risco. Então, para a gente concluir, né, sempre é importante trazer uma construção seguida, né, constante da cultura de prevenção e entender que ela vai além do uso dos EPIs. Ela envolve compromisso diário, consciência coletiva e responsabilidade de todos. Então, prevenir é sim um ato contínuo de cuidado com a vida. E todos nós, seja assistência ou não, temos responsabilização para a prevenção dos acidentes e dos riscos. E era isso, então. Muito obrigada a todos.